Botafogo queria por empréstimo. O Vasco chegou e comprou o jogador. Para o Benfica, maravilhoso, pô. Eles estão querendo ou não, eles estão recebendo mais de 40 milhões de reais para um jogador que não rendeu lá, que estava desvalorizado no futebol português. Acho que é bom jogador, mas os valores me chamaram a atenção dessa maneira. Eu acho que são valores extremamente altos. Vou dar um exemplo aqui no futebol brasileiro. O Corinthians pegou o Félix Torres, que é um jogador de Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, titular da seleção venezuelana, e 25 anos, a mesma idade do João Vitor. O Corinthians está pagando 26 milhões de reais. Então, assim, para você ver, é um valor menor. 42. Fala, rapaziada, é isso aí, galera. O Vasco anuncia a contratação de João Vitor, zagueiro que vem do Benfica, né? Jogava no Corinthians. Olha, os valores são exorbitantes. Não sei se valeria a pena pagar toda essa grana em um zagueiro que a gente já meio que conhece, né? Eu não acho zagueiro lá essas coisas. Mas se o Alexandre Matos achou que tinha potencial, vamos ver, né, galera? Vamos ver se vai dar certo no Vasco aí. Diz que o Vasco também está tentando a contratação do Vargas. Tem outro jogador uruguaio também aí para trazer, né? Vamos ver o que o Vene vai trazer de notícia. Deixa aquele likezão aí se você curte esse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moralzinha, se inscreva no canal e bora lá assistir esse vídeo. Mas antes quero estar deixando os créditos ao canal SBT Esportes. A temporada do Vasco promete ser agitada. O elenco se reapresenta no dia 6 no CT Moacir Barbosa e já no dia 8 viaja para Punta del Este, no Uruguai. O Cruz Maltino vai ficar em um resort, com direito à praia artificial. O Gigante da Colina vai disputar a Série Rio de la Plata, um torneio de amistosos de pré-temporada que reúne outras 18 equipes da América do Sul, com o Vasco como único time brasileiro. No dia 18 de janeiro, uma quinta, o Vasco enfrenta o São Lourenço da Argentina e na sequência encara o Deportivo Maldonado do Uruguai no dia 21, um domingo. O clube retornará ao Brasil no dia seguinte para começar a integração dos titulares no Campeonato Carioca, com reforços na bagagem. E o Vasco ainda anunciou o primeiro reforço dessa temporada, que é o zagueirão João Vitor, ex-Corinthians, está com 25 anos, já estava no Benfica, o último clube dele. Que Passou pelo futebol francês por empréstimo. Vamos lá, aí tem algumas situações a analisar sobre essa negociação no meu ponto de vista. Primeiro, o jogador. Muito bom jogador. Eu lembro dele aqui no Corinthians, mostrou que sabe jogar futebol, um bom zagueiro. Foi para a Europa, não conseguiu se firmar, nem no Benfica e nem no futebol francês quando ele foi emprestado. E aí tem outro ponto nessa negociação, os valores que o Vasco vai pagar para ter esse jogador. O Vasco está comprando pelo menos 6 milhões de euros mais 2 por bonificação, ou seja, pode chegar a 8 milhões de euros, que na cotação atual dá cerca de 42 milhões de reais. Eu acho que é um valor muito elevado para esse jogador. Ali, interessante essa curiosidade, é a segunda contratação mais cara da história do Vasco. Só vai perder para o Edmundo em 99, quando voltou, que chegou por 6 milhões de euros, um contrato de 5 anos, né? Mas tá valendo isso tudo? Eu acho que não vale, mas é a minha opinião. Acho que é um valor extremamente alto para esse zagueiro com 25 anos e pelo que ele apresentou lá no Benfica. E aí muita gente diz assim, o Vasco ganhou a concorrência do Botafogo. Óbvio, o Botafogo queria por empréstimo. O Vasco chegou e comprou o jogador. Para o Benfica, maravilhoso, pô. Eles estão querendo ou não, eles estão recebendo mais de 40 milhões de reais para um jogador que não rendeu lá, que estava desvalorizado no futebol português. Acho que é bom jogador, mas os valores me chamaram a atenção dessa maneira. Eu acho que são valores extremamente altos. Vou dar um exemplo aqui no futebol brasileiro. O Corinthians pegou o Félix Torres, que é um jogador de Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, titular da seleção venezuelana, e 25 anos, a mesma idade do João Vitor. O Corinthians está pagando 26 milhões de reais. Então, assim, para você ver, é um valor menor. 42. E eu acho que o Félix Torres poderia render tanto quanto o João Vitor. Eu só estou pegando um exemplo para mostrar para o torcedor em casa a comparação de dois jogadores da mesma posição, da mesma idade. Quanto foi o Scarpa? Lembra? O Scarpa foi 4 milhões de euros. Ou seja, o João Vitor está mais caro que o Scarpa. Entende o que eu tô... Aí, né? Então, assim, o pessoal da SAF do Vasco tem uma ideia de que ele pode, uma futura venda, né, recuperar isso aí. Mesmo assim, Flavinho, mesmo assim, eu acho que é algo arriscado alto, quando você contrata esse jogador por esses valores pensando numa revenda. Para você ganhar dinheiro com esse jogador, a venda pelo menos tem que ser mais de 8 milhões de euros. Acho pouco provável. Aqui, né? Até porque ele foi para a Europa e volta para o futebol brasileiro e a gente sempre fala isso aqui. Quando um jogador faz
esse caminho é muito mais difícil para ele voltar para a Europa. Ainda mais um zagueiro e alguém pagando 8 milhões de euros. Acho pouco provável. Estranho. Mas o Alexandre Matos dizendo que não ia fazer nenhuma loucura, pés no chão, que o Vasco tinha um dinheiro, mas tinha que acertar a casa. Mas de fato tá pés no chão, porque se a gente parar e analisar, o Vasco até o momento não fez contratação forte, assim. Foi essa do João Vitor, a outra qual? É o Paulo Henrique, que é o lateral direito, que gastou US$ 1 milhão só. O Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, 2 milhões de reais. E agora o João Vitor, que de fato é uma contratação que chama atenção. Mas por esses motivos que eu acabei de falar. O João Vitor é bom jogador, muita gente queria aqui no futebol brasileiro, mas por esses valores aí, achei um pouco exagerado. E a gente viu em muitos lugares, né, essa história do Vasco interessado no Vargas, o chileno atacante, seleção chilena e do Atlético Mineiro. Isso é verdade? Isso é cavada? Flavinho, tentaram cavar um Vasco, mas não tem Vargas. Não, tentaram, cavada. Cara, assim, a gente sempre vem falando isso aqui. Mas como é que funciona isso nos bastidores, Vini? Você que trabalha com apuração. Então, assim, às vezes o empresário. Eu sempre respeito o jornalista que noticiou isso, até porque eu nem sei qual foi o jornalista, mas eu sempre respeito a informação dos outros. Mas, cara, assim, o jornalista que está no dia a dia do Vasco, que apurou informações sobre o Vasco, já deveria estranhar. Porque o perfil da 77, da diretoria, não é contratar jogador com essa idade. O Fernando, volante, que está de saída do Sevilha, ele se colocou à disposição para fechar com o Vasco não quis. É um cara que queria jogar no Vasco e já foi especulado em janelas anteriores. E o Vargas me chamou a atenção por causa disso. Falei, cara, não faz o menor sentido. Se os caras pensam numa idade e não querem contratar jogador com essa idade, por que vai pegar o Vargas, que está desvalorizado? A verdade é essa. E o empresário está oferecendo aí para Deus e o mundo. Então, quando eu vi a notícia, eu já havia desconfiado. Mas aí um dirigente do Vasco falou, Vene, não embarca nessa, porque não procede. E de fato não procede. O pessoal do Vasco te confirmou que não tem esse interesse. Não tem. Você já imaginou que era... eu estranhei. Eu falei, vem cá, eu mandei a matéria e falei, vem cá, vocês falaram que não iam contratar jogador com esse perfil, estão negociando. Aí a pessoa respondeu, não embarca nisso porque não procede. Tanto é que o Alexandre Matos deu uma entrevista, se eu não me engano, para o Jorge Nicola, falando, descartando qualquer possibilidade dessa negociação. Sim, foi uma cavada. Olha, e teve Barca passando no Botafogo. Porque também está atrás de atacante e pode buscar lá em BH, né? Verdade, Mari, já falo sobre esse atacante que o Vasco está atrás. A gente começa só explicando que o Vasco começou arrumando a casa desde a chegada do Alexandre Matos. Ele primeiro definiu saídas de alguns jogadores, claro, sempre em contato com o técnico Ramon Dias, com toda a comissão ali do Vasco da Gama. Definiu também a chegada, a renovação de contratos, por exemplo, com o zagueiro Maicon. E agora, então, negociando as contratações. Inclusive, no último dia de 2023, anunciou o primeiro reforço, que é o zagueiro João Vitor, que estava no Benfica de Portugal. Chega com um contrato definitivo por 5 anos. Ele que foi revelado na base do Corinthians. O Vasco vai investir cerca de 6 milhões de reais, aproximadamente 6 milhões de euros, aproximadamente 32 milhões de reais para ter esse jogador. O Vasco, então, mostrando força no mercado. O trabalho da Alexandre Matos foi acertar a renovação com o técnico Ramon Dias, que foi um dos responsáveis pela permanência mesmo do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Chegou quando o clube tinha apenas 9 pontos na tabela de classificação, então renovou por 1 ano, tinha contrato até o fim de 2024, renovou até o final de 2025 e também ali com metas estabelecidas para uma renovação automática por mais 2 anos. Agora a gente fala então em quem o Vasco está de olho no mercado. O Vasco quer um atacante que joga pelo lado de campo. E com isso, o Eduardo Vargas está aí na mira do Vasco da Gama. Ele que joga no Atlético Mineiro. A informação foi divulgada primeiro pelo Trivela. Ele tem contrato com o Atlético Mineiro até o final desse ano e então pode acertar de repente aí com o Vasco da Gama. O Vasco vem conversando com os representantes do atleta, mas o Atlético Mineiro ainda não recebeu uma proposta oficial, mas essa negociação deve avançar nos próximos dias. Mari. Olha, a Beta traz um ponto que aí eu acho que vai de encontro e não ao encontro do que é o Vargas. Buscar um jogador de lado não é mais exatamente o Vargas há um tempo, né, Léo? O Vargas no Atlético até jogando centralizado, mas saindo da área também, às vezes quase que como um 10, ajudando a construir as jogadas. Não é para essa posição. O que o Vargas traria para o Vasco? Acho que experiência, né? E principalmente novos ares, porque o clima para ele no Atlético esse ano quase zero, né? E ele é um salário alto. E acho que essa que é a principal questão aqui.
todo mundo sentar à mesa, o que é um negócio bom para todo mundo? Né? O Atlético dificilmente vai conseguir, o Vasco não vai ter condição agora, por mais que tenha condição de investir, de pagar todo o salário do Vargas. E para o Atlético também, ficar com o Vargas recebendo salário integral e jogando pouco, também não é vantajoso. Então, acho que agora é hora de sentar e, assim, para o Vargas aceitar sair e ganhar menos, você vai ter que dar uma compensação para ele, ou pagar parte do salário. E tem que ser bem feita essa continha para valer a pena para todo mundo. Porque, assim, eu acho que para o Vasco, o salário integral do Vargas não compensa pelo que ele entrega hoje. É pela idade. E assim, o Vargas, ele vive ou viveu momentos conturbados no Atlético. Muito também, às vezes, do comprometimento. Teve aquele episódio na Libertadores contra o Palmeiras também. Então, assim, é um jogador que clima, ele não tem muito mais lá em Belo Horizonte. Mas, tecnicamente, o que ele ainda consegue entregar, assim... Porque quando eu penso numa nova era de um time, numa SAF, eu não penso necessariamente no Vargas. Mas eu acho que dá para ter um equilíbrio. Dá? Eu acho que dá para ter um equilíbrio do projeto, né? Eu acho que o Vasco, ele tem essa... principalmente depois que ele traz o Matos, ele tem essa capacidade, né? De criar esse equilíbrio e, enfim... fez todo o esforço para continuar com o Ramon. Então, acho que traz coisas interessantes, principalmente dos últimos meses da última temporada. Eu acho que talvez é um bom nome, pensando exatamente nesse equilíbrio, alinhando expectativas. Se você realmente pensa numa peça para lado, para velocidade, para atacar por ali, talvez não seja. Você aceita ele em alguma outra posição, ele pode te entregar isso. Então, tudo bem. E pro Vargas significa uma oportunidade de jogar também, né? Sai e vai buscar um outro lugar em que ele possa atuar. Pensando agora no mercado como um todo do Vasco, qual que tem que ser, talvez, se você quiser sugerir posições, Léo, mas assim, qual que tem que ser a visão do Vasco no mercado? É talvez gente jovem, o Vargas já é um nome mais experiente, esse equilíbrio, qual que tem que ser esse perfil? Eu acho que você tem que equilibrar, porque, além de tudo, você sabe que trazer jogadores jovens, você tem que pensar do ponto de vista da entrega imediata, mas da valorização deles no mercado, né? A gente sabe que SAF está no mercado não por caridade ou por amor ao futebol, mas porque sabe que o futebol é um grande negócio. Por exemplo, eu acho o João Vitor uma contratação muito inteligente, muito interessante por esse aspecto, né? Potencial de valorização para um jogador que acho que chega, se encaixa bem no que o Vasco precisa imediatamente. Passou o susto ano passado esportivamente, né? Acho que o torcedor do Vasco não quer nem pensar em viver um ano tão desesperador quanto foi esse. Mas acho que tem que ter essa visão do equilíbrio, experiência e juventude, mas também jogadores que possam lá na frente te dar um retorno. Pensar que, talvez para o torcedor começando 2024, que seja um ano com aquele recorte do Ramon no comando, né? De um ano sem sufoco, conseguindo os pontos. Com a SAF errando menos, né? Também isso, já montaram o elenco no início da temporada e não no meio da temporada. Agradeço a Beta pela participação e pela... Bom, rapaziada, ano novo, né? 2024, dia 2 já de janeiro, cara. Tem hora que nem dá pra acreditar que passou tão rápido, né? O mercado da bola começou a ficar agitadíssimo em todos os clubes, né? Do Campeonato Brasileiro da Série A aí. O Vasco se movimentando, já anunciou esse zagueiro aí. Cara, sinceramente, o futebol, o brasileiro, né? Tem umas viagens muito loucas. O jogador estava aqui no Brasil, não valia nada, foi pro Benfica, não é utilizado e vale uma fortuna. Vamos ver, né, galera? Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai encaixar no time. Esperamos aí que se encaixe, que o Vasco consiga, sei lá, mano, fazer esse cara ser o que espera dele, né? 40 milhões para um zagueiro, mano, é uma grana pesada. 40 milhas em um zagueiro é muito dinheiro. Tomara que o Vasco, Alexandre Matos, tomara que não tenha feito um cagaço aí, né? Mas deixa aí sua opinião, seu comentário. O que vocês acharam aí dessa contratação? E o que vocês acham se o Vargas for jogar no Vasco? Redução de salário e tal, nesses quesitos aí, será que seria uma boa? Será que conseguiria jogar nesse time do Vasco? Comenta aí, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino das notificações, dá essa moralzinha aí pra gente. Sensação do Campeonato Uruguaio teria sido aprovado pelo scout da 777. O Vasco está tentando a contratação desse jogador aí, vamos ver também se dá certo, né? Jogadores uruguaios aí são raçudos, argentinos também,
Mas nos últimos tempos, cara, esses jogadores não têm conseguido se performar aqui no Brasil, né? Infelizmente, futebol argentino, futebol uruguaio tá muito fraco. O futebol deles está muito limitado. E aí a gente vê os caras jogando lá, pô, acha que o cara tá arrebentando. Chega aqui no Brasil, é outra realidade. É só testando mesmo, né? Vamos ver também essa pré-temporada do Vasco aí. Vai ser da hora, né, galera? Vai ser da horinha ver time jogando aí contra times sul-americanos. O Vasco jogando contra times sul-americanos para testar já o potencial desse elenco para 2024. Mas eu acho que o Vasco tá bem redondinho, bem encaminhado. A tendência é dar uma melhorada, né? Não é um time que vai perder jogadores, perder treinador. É um time que no final da temporada começou a ficar redondinho. E agora, em 2024, tende a melhorar mais esse elenco, tende a melhorar mais esse time. Tira aquela carga que o time tava, né? Porque não é fácil jogar com aquele peso que os caras estavam jogando ali para se livrar do rebaixamento. E vamos ver lá, né? O que vai dar no final da temporada, se o Vasco vai conseguir algum título ou não. O Vasco vai jogar Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, que tá muito difícil, por sinal, hein?